Boa noite, amada igreja. Todos são de casa? Tem alguém nos visitando hoje? Pela primeira vez, segunda? Não? Todos já fiéis aqui, crentes antigos aqui da casa do Senhor, amém? Quero orar a Deus mais uma vez, pedindo para que Ele venha nos abençoar aqui, ok? Então, curva suas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor mais uma vez para que o Senhor me use como instrumento da Tua palavra. Fale com a Tua igreja, no nome de Jesus. Repita assim comigo. Eu abro o meu coração, a minha mente e o meu espírito para receber a Tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Só um momento aqui. Muito bem. O que eu gostaria de falar e compartilhar com os irmãos essa noite é sobre a cultura da honra. Eu queria dizer para os irmãos que não há reino sem honra, porque o reino sem honra, ele não subsiste, ele não permanece. Você vê pela história que os próprios reis, eles eram traídos pelos seus súditos, e os reinos se trocavam de tempos em tempos, porque não tinha honra. E nós vemos vários impérios. Nós temos os medo-persas, os gregos, os romanos, e assim vai. Quando nós analisamos o nosso país, Brasil, ou o Ocidente, nós vemos que nós não fomos ensinados a dar tanta ênfase à honra. Quando olhamos países mais do Oriente, como no Japão, por exemplo, você vê que, já devem ter ouvido falar, que eles chegam a entregar a própria vida por causa da honra. As mulheres, elas se preservam até o casamento para não perder o quê? A sua honra. Só que aqui no jeitinho brasileiro, a honra ela vem ficando no seu esquecimento. E quando nós vamos analisar, por exemplo, Alexandre o Grande, o Império da Grécia, foi quando começou ali a ser usado a palavra apóstolos, que é uma palavra grega, e ela tem o significado de o enviado. Então existiam os apóstolos de Alexandre, e qual que era a sua missão, qual que era a sua função? O apóstolo ia com uma comitiva, com cerca de 300 homens, para aquela região que foi conquistada, que foi dominada pelo Império Grego, e a sua missão era estabelecer ali uma extensão do reino grego. Então essa comitiva ia com o apóstolo para poder inserir ali uma cultura, a cultura helenista, que era trazer, o que é helenismo? Trazer as pessoas mais próximo possível da cultura grega, a língua, a arte, a arquitetura. Essa era a missão. E quando Jesus veio, e o Jesus teve os seus discípulos, ele não usou um nome religioso, mas um nome militar. Apóstolos, Jesus teve os seus apóstolos. Então qual que é a missão dos apóstolos tiveram para a igreja no reino? Era levar o quê? A cultura do reino de Deus. Inserir a cultura do reino de Deus. E para começar a inserir a cultura do reino, são os princípios, que os princípios são vários, da palavra de Deus, entre eles a honra. A honra é um dos principais, ou um dos primeiros princípios bíblicos do reino
de Deus. Nós vemos sobre princípios, nós poderíamos falar sobre a lei da semeadura, sobre os princípios bíblicos, podemos falar sobre o próprio dízimo. E eu queria falar essa noite, então, sobre a honra. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Deuteronômio 5. A grande dificuldade hoje é que as pessoas, elas vêm para o reino de Deus, ela conhece o Senhor Jesus, mas ela continua com seus costumes antigos. Assim como na época do Egito, o povo foi liberto por Moisés, e eles então saíram do Egito para irem para uma nova terra. E nessa caminhada para essa nova terra, várias vezes eles resmungavam, eles reclamavam, porque eles queriam voltar para o Egito. Os costumes egípcios, eles não tinham largado isso. E a grande dificuldade hoje, então, de estabelecer o reino de Deus, aqui é essa transição. A pessoa, ela se converte ao Senhor Jesus, mas os seus costumes, a sua cultura, continua sendo a cultura mundana. Então hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Amém, amados? Deuteronômio 5, ali fala sobre os 10 mandamentos. Eu quero ler apenas um versículo, versículo 16, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para quê? Para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Nesse versículo, honra o teu pai e a tua mãe. Deus diz que aquele que honra pai e mãe, ele tem a promessa de duas coisas. A primeira, que vai se prolongar os seus dias, vida longa. E o segundo, para que te vá bem na terra. Em outras versões, diz para que prospere. E eu queria compartilhar com meus irmãos aqui, que quando eu penso em honra, eu lembro um pouco da minha infância com meu avô. Meu avô ensinou, não só a mim, mas a todos os seus netos. Nós éramos cerca de 10 a 11 netos na época. E uma coisa que ele nos ensinou a fazer, e não só eu, mas todos faziam, e eu não me lembro quando eu comecei a fazer isso. Eu sei que quando eu me entendi por gente, eu já fazia isso. Era que quando nós chegávamos na casa dos nossos avós, a primeira coisa que nós fazíamos era chegar no meu avô, pedir a bênção e dar um beijo na mão dele. E a gente foi crescendo e todos os netos faziam isso. E eu comecei a observar que meu avô se sentia honrado. E às vezes a gente estava na festa entre a família, tinha alguns amigos do meu avô, e chegavam aqueles netos, 7, 8, 10 netos, e chegavam, meu avô estava conversando, iam ali, beijavam a mão dele e pediam a bênção, e ele falava: Deus abençoe meu filho. Isso era um orgulho para ele. Então, quando fala de honra, eu penso nisso, porque os valores de honra têm se perdido. Você já deve ter visto em algum filme, ler algum livro, que muitas vezes antigamente, quando se sentava à mesa para as refeições, e o patriarca daquela casa se sentava na cabeça da mesa, ninguém tinha coragem, a ousadia de pôr a mão na comida antes do patriarca. O frango assado, a melhor parte ficava para quem? Depois que ele pegava
os outros pegavam. Por quê? Porque a família entendia que ele era a autoridade naquele local e honrava isso. Hoje é diferente. Hoje, quando põe a mesa, a criançada já faz a festa e, se sobrar, o patriarca come. São os valores que vão mudando. Só que eu não fui criado com o meu avô e minha avó. Meu avô foi pastor presbiteriano, minha avó diaconisa, os dois o Senhor já os levou, e a minha avó levou todos os netos na igreja, pegava na mão e levava. Eu tive essa infância então de escola dominical, de aprender a honrar pai e mãe, e a gente foi crescendo. Eu, meu irmão, minha irmã. E nós morávamos com meus pais. Na casa de meus pais, a educação era outra. Lá as coisas eram mais liberais, cada um podia fazer o que quisesse, quando bem entendesse, acordar a hora que quiser e dormir a hora que quiser. E isso, eu vi essa diferença de criação dos meus avós com os meus pais para conosco. E eu me lembro, quando meu irmão chegou aos 12 anos de idade, a mesma criação que eu tive, ele também teve. Meu pai era metalúrgico e naquela época tinha oportunidade de filho de metalúrgico estudar no Senai. E então ele ia para lá no Senai, tempo integral, e terminava ali o primeiro grau. Quando ele saía do primeiro grau, já estava empregado na fábrica que o pai trabalhava. Era assim que funcionava ali na cidade que eu morava. Então isso foi uma bênção. Não era qualquer filho de metalúrgico que conseguia essa vaga. Disputadíssimo. Meu irmão conseguiu. E começou então a estudar no Senai. Meus pais ficaram com um sorriso aqui e já começaram a fazer planos para o meu irmão, que ia seguir a carreira do pai, e depois, quando o Rogério, que era 3 anos mais novo, também, se Deus abençoasse, entraria no Senai e seguia a mesma carreira. Só que o meu irmão, com 12 anos, entrou no Senai e o que era para ser uma bênção, começou a ser uma maldição. E ali ele se envolveu então com seus amigos do Senai e começou a ir para lá, ia para colar e fazer coisas erradas e começar a desonrar os pais em casa, e foi indo e começou a mexer com as drogas e ninguém mais o dominou. E ele se perdeu. Nós crescemos e eu, com 17 para 18 anos, saí de casa e fui construir a minha vida. Deus começou a me abençoar. Eu nunca me esqueci dos ensinamentos que os meus avós me deram sobre honrar pai e mãe. Quando nós estávamos em casa, por volta de 13 a 18 anos, quando eu saí de casa, foi por 5 anos. Com 13 anos, meu pai começou a beber muito. E ele chegava em casa, então, 2, 3 horas da manhã, alcoolizado, gritando. Chegava ele e minha mãe, gritando, brigando com minha mãe, dizendo que ela não prestava e ela vice-versa. E ele gritava: Rogério, vem aqui! E muitas vezes ele batia na minha mãe. E eu falava: meu Deus, honrar meu pai e minha mãe nessa hora. Mas eu nunca desonrei os dois, nem nesse momento. Meu irmão já não. Meu irmão já não baixava a bola. Meu irmão já peitava o homem, de frente e de braço. Soco para lá, soco para cá. E assim foi a criação dos dois. Então, quando eu saí de casa, Deus começou a me prosperar, a me abençoar. Eu tive condições de conhecer outras nações. E quem olhava então para a minha vida e a vida de meu irmão, começava a ver uma disparidade muito grande. Porque
o que o meu irmão fazia não ia para frente. O Senai, ele conseguiu terminar o Senai, mas não conseguiu trabalhar direito. E entrava no emprego e saía logo mais. As coisas dando errado, ele se envolveu com as drogas. E cada vez que eu procurava meu irmão para conversar, ele estava com uma pessoa diferente, com uma namorada diferente, que não dava certo, o emprego não dava certo. E na minha vida Deus foi honrando. E eu pensei nesse versículo: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e para que te vá bem. Um certo dia, eu recebo a ligação de minha mãe, dizendo que o meu irmão levou um tiro, e um tiro a queima-roupa, e um tiro na cabeça. A primeira coisa que eu perguntei, se ele tinha falecido, mas pela misericórdia do Senhor, Deus o salvou. E dali para frente, Deus foi começando a trabalhar na vida dele, e hoje eu posso dizer, ele começou a aprender a honrar a Deus, a buscar a Deus, se converteu, buscou meu pai, pediu perdão, meu pai pediu perdão para ele, se abraçaram. Ele começou a entender o que é a cultura da honra, e Deus então começou a abençoá-lo. E hoje ele cuida de cerca de 10 células numa igreja. Hoje ele administra um centro de recuperação para dependentes químicos. Hoje ele é casado e tem 3 filhas, abençoado, e Deus começou a honrá-lo, porque ele começou a entender a cultura da honra. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, para entender um pouco melhor sobre a cultura da honra. Nós vamos analisar aqui a vida de Isaac, Esaú e Jacó. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Vamos ler rapidinho em Gênesis 24. Deixa aberto aí em Gênesis 24, que nós já vamos ler. E eu queria mostrar para os irmãos o seguinte, que para você ter uma ideia sobre a honra, sem ser espiritual, pensa você, que de fato, o filho que não honra o pai, que não honra a mãe, que não honra os seus pais, que cuidou de você, que te trocou, que te limpou, trocou suas fraldas, te ensinou a comer, te ensinou as primeiras palavras, cuidou de você. Essa pessoa que não consegue honrar pai e mãe não honra ninguém. Se ele não consegue honrar o pai dele e a mãe dele que cuidou dele, ele não honra ninguém. E você vai ver que ele mesmo tranca as portas das bênçãos de Deus. Por quê? O filho que não honra, o filho que, por exemplo, que pega o carro e anda 200 por hora, você vai dar o carro para ele? Não. O filho que só faz coisa errada, você vai dar as coisas para ele? Não. Então, o próprio filho desonroso, ele começa a fechar as portas. Então, o filho que não honra o pai e mãe, automaticamente ele não honra o professor. Sim ou não? Então, ele chega na escola e ele tem as piores notas, ele é aquele que faz o complô, ele é aquele que se rebela, que não reconhece a autoridade e não valoriza o seu professor. Então, se ele não vai bem em casa, ele também não vai bem na escola. Se ele não respeita pai e mãe, se ele não respeita professor, também não vai respeitar a polícia. Ele não vai respeitar a autoridade. Ele também não respeita as leis. O ano passado, já contei isso para alguns irmãos, eu saí do trabalho, voltando para casa, e ao mesmo tempo que eu estava voltando para casa de carro, a polícia estava recebendo no rádio:
roubaram aqui a padaria 2 rapazes numa moto. Eu não estou sabendo dessa ligação da polícia e estou ali, tranquilo, descendo a rua com o meu carro. Nisso, a polícia avista 2 rapazes em cima de uma moto e dá ordem do quê? De parar. Abordagem. O que eles fazem? Eles não param. Então começa ali uma perseguição desses 2 rapazes em cima da moto e num cruzamento eles pegam de frente com o meu carro. Na hora que bateu, não vi nada e foi um estrondo total. Quando eu desci do carro, as polícias pararam e falou, eu vi um rapaz, ele voou por cima do meu carro e caiu com a traseira aqui assim na quina da sarjeta e virou as pernas dele, ficou uma coisa horrível ali, ele ficou, e o policial disse assim, cadê o outro? Cadê o outro? Na batida eu não vi nada, nem não sabia que tinha outro na garupa, e esse outro ninguém achava ele. Dali a pouco a gente começa a ouvir gritos e gritos embaixo do carro. Quando eu baixei a cabeça e vejo, ele estava lá, o motor do carro queimando, ele gritava de dor, até que a sua voz silenciou. Foi 1h30 para o bombeiro chegar lá e tirar esse rapaz. E quando tiraram, falaram, ele ainda está com vida. E o levaram. Você já deve ter visto na televisão, em algum lugar, um pai falando, meu filho, por que você foi roubar? Por que você fez isso? Não foi essa educação que eu te dei. Não foi isso que eu te ensinei. Por que você fez isso? E o filho está lá. E agora vai ter que pagar as penalidades porque não honrou, não respeitou as leis e vai ter as consequências disso. Se ele não honra pai e mãe, se ele não honra professor, não honra a polícia, ele vai honrar o seu patrão? Também não. Você já viu por aí alguém que não para em emprego nenhum e muda de emprego para lá e para cá como se estivesse trocando de camisa? E a culpa sempre é do patrão, do patrão, do patrão, nunca é dele? Já viu alguém assim? Desonra. Se você analisar o histórico dessas pessoas, elas nunca aprenderam a honrar ninguém. E isso faz então se cumprir a promessa de Deuteronômio 5,16. Porque nós lemos quem honra, o que ele recebe? Dias longos. Irá prosperar na terra. E o que desonra? Morre cedo. Se não morre cedo, como eu dei esses exemplos, ele não consegue nada na vida. Não para em emprego nenhum. Não consegue construir nada. Porque ele não aprendeu a cultura da honra. Vamos em Gênesis 24. Eu creio que esse pode ser o melhor exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Gênesis 24, 1, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor. Olha a responsabilidade que Abraão ia dar para o seu servo, que segundo Abraão era o melhor servo que ele tinha. Era uma responsabilidade de tudo que Abraão queria que ele fizesse, colocou sobre esse homem e fez-o jurar, pondo a mão em sua coxa. Então, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus
em quais eu habito. Abraão deu essa responsabilidade para o seu melhor servo, para quem ele mais confiava, para que não pegasse esposa para o seu filho Isaque dos cananeus. Por quê? Por quê? Se você ler depois Levítico 18, você vai ver que Deus fala assim: não segui os estatutos dos egípcios, da qual os vos tireis, e nem os de Canaã, para onde eu vos levar. E começa ali a explicar o motivo por quê. E fala assim: tu não deitarás com a mulher do teu pai, tu não deitarás com a mulher do teu irmão, tu não deitarás com a mulher do irmão do teu pai, tu não deitarás com animal. E vai. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, depois em casa você dá uma lida. Então, Abraão sabia dessa prática que os cananeus faziam. Por isso, ele escolheu um servo fiel, a quem ele mais confiava, e falou: jura sobre a minha coxa que você não tomará para meu filho Isaque mulher nessa terra, e vai buscar a mulher onde eu irei te falar. E assim fez o seu servo, e Isaque casou com quem? Rebeca, da terra de Abraão. Assim como Isaque aprendeu de seu pai, ele ensinou ou não ensinou seus filhos? Ensinou. Olha Gênesis 28, 1 e 2. Isaque chamou a Jacó e, dando que ali a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Jacó honrou seu pai. Jacó obedeceu seu pai. Sim ou não? Com quem é que ele casou? As filhas de Labão. Sim ou não? E Esaú? Vocês sabem com quem Esaú casou? Gênesis 26, versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Eteu, ele era neto de Canaã, da terra de Canaã. E ele obedeceu então às ordens de seu pai Isaque. Ele honrou seu pai? Não. E olha o 35 agora. Ambas se tornaram para Isaque e Rebeca amargura de espírito. Uau! As duas mulheres que Esaú escolheu para casar se tornou para seus pais amargura de espírito. Por quê? Isaque sabia da promessa. Da promessa feita a Abraão. E naquela época, quem herdava a bênção era o primogênito. Se
se você analisar, era para ser o Deus de Abraão, de Isaque e Esaú. Mas Esaú, por não honrar os seus pais, por não seguir a orientação de seus pais, por desobedecer a seus pais, por ter feito o que ter feito e tornado amargura de espírito para seus pais, Isaque ali começou a entender de que Rebeca estava certa. Porque Rebeca, lá na hora do parto, ela com as dores no seu ventre, ela recebeu ali então uma profecia dizendo que ela tinha gêmeos e que o filho mais novo, tomaria a primogenitura do mais velho. Isso ela sabia. E por isso ela amou Jacó. Mas se você ver a Bíblia, Isaque amou quem? Esaú. Por quê? Esaú era bonito, Esaú era forte, Esaú ele era aquele corajoso, arqueiro, caçador. Jacó era pacato, tranquilo, vivia na saia da mãe. Então, talvez deve ter passado na cabeça de Esaú, falar, minha esposa recebeu essa promessa de que o menor vai tomar conta do maior, mas quem manda aqui sou eu amo é Esaú. Sim ou não? Tanto é verdade que, acabando aqui o versículo 35, o último versículo do capítulo 26 começa o quê? Capítulo 27. E no capítulo 27, Isaque queria abençoar Esaú. Vai lá, meu filho, eu já estou velho, prepara uma comida gostosa, faça algo para eu comer e me alegrar, porque quando você come uma comida gostosa, de fato você fica o quê? Alegre. Ele queria tirar aquela amargura de espírito que Esaú colocou sobre ele. Meu filho, faz alguma coisa, eu já estou velho, faz uma comida para eu comer gostoso e ficar alegre e derramar a bênção sobre você. E Rebeca, ouvindo isso, preparou o que tinha que preparar ali, que os irmãos já conhecem a história, né? E na hora da bênção, quem ele abençoa? Jacó. Abençoa Jacó. E eu fiquei pensando sobre isso muito tempo, né, sobre essa bênção de Jacó, porque se você continuar lendo a Bíblia, aqui, Esaú volta lá, e você para pensar, você como pai, dando uma bênção para o seu primogênito, e chega um mais novo, toma o lugar dele, o que você faria? Epa, o que eu falei não vale mais nada, desvaleu aqui. Jacó, você é esperto, hein, Jacó? Querendo roubar a bênção do seu irmão, esquece o que eu te disse. Vem cá, Esaú, vem cá, que a bênção é para você. Por que Isaque não fez isso? Porque Isaque começou a entender, a compreender de fato, que a promessa que Rebeca recebeu era a promessa de Deus, e Esaú perdeu tudo. Olha só, capítulo 27, versículo 36. Disse Esaú, depois que Jacó tinha recebido a bênção, né? Não é com razão que chama ele Jacó? 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora ele usurpa, ou seja, ele rouba a bênção que era o quê? Era minha. Disse ainda, meu pai, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu o seu pai Isaque a ele, Esaú, eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servo, de trigo e do mosto o apercebi, que me será dado a fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú ao pai,
Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Ele buscou com lágrimas, com choro. Imagine você que é pai, seu filho a quem você tanto ama, que você sonhou para ele seguir o seu caminho. Ouvir umas palavras dessas e ver seu filho chorando ali. - 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e seu orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás quem? A teu irmão. Servirás a teu irmão Jacó. Porque Jacó entendia a honra. Jacó honrou seus pais. Jacó não foi como seu irmão Esaú, que levava a vida do jeito que ele queria. Ele estava preocupado só com o seu próprio umbigo. Ele não estava preocupado com primogenitura nenhuma. Ele queria viver a sua vida dissolutamente. Ele não estava interessado em honrar os seus pais. E por isso ele perdeu tudo. O homem sem honra, ele não honra seus pais, não honra o professor, não honra a polícia, não honra o seu patrão. Aliás, você sabe qual que é a maior dificuldade do patrão aqui no Brasil? Você sabe qual que é a maior dificuldade do patrão no Brasil? Achar alguém fiel, leal, que honra, para ele colocar ali para administrar a sua empresa. Existem muitos empresários aí, milionários. Aí você já deve ter feito essa pergunta, né? O homem está velho aí, ele não larga do osso, né? Ele está trabalhando até hoje. Mas é porque ele ainda não encontrou alguém para passar o bastão. Alguém honroso para ele passar o bastão. Então, esse jovem que não honra ninguém, quando ele começa a namorar, vai honrar essa jovem? Sim ou não? Foi o que aconteceu com Esaú. Se misturou com as filhas de Canaã. Hoje tem muitas pessoas, muitos jovens na igreja, que ainda não entenderam a cultura da honra, e vão buscar os seus pares no mundo. E interessante que a paixão, né? A moça da igreja se apaixona por aquele rapaz lá, que não honra ninguém, que está lá no mundo. Só que a paixão cega as pessoas, né? Tem acho que é Provérbios 9, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Provérbios 9, 3. Não acho agora, meus irmãos, vou achar depois, que fala que a loucura é a mulher apaixonada. A mulher apaixonada é uma loucura. A paixão, ela cega e também deixa surdo. Então, quando a pessoa se apaixona por um desses e ela pede orientação para os seus pais falam: minha filha, eu não acho que ele é um bom rapaz para você. É 9:13, né? Provérbios 13, eu já falei 3, né? 9:13, muito bem. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. É uma loucura a paixão. E quando ela começa a
está interessada nesse rapaz, então ela pede orientação para os seus pais, com uma visão mais ampla, orienta, o que a palavra de Deus diz, faz assim, faz assado, mas ela está surda, ela não ouve. Então seus pais, procura, fala com o pastor, conversa com o homem de Deus, e ela vai lá então falar com o pastor pega e fala as mesmas coisas dos pais dela. Minha filha, cuidado, você sabe quem é esse rapaz, ora a Deus, busca a Deus nisso. Aí entra por aqui, sai por aqui, ela não ouve nada. Aí ela vai trabalhar, chega no trabalho, tem aquela melhor amiga dela. Amiga, conheci um pedaço de pão, estou apaixonada. E até falei com meus pais, eu falei que lá na igreja, com o pastor, mas são todos contra esse relacionamento. Aí a amiga dela, que sabe tudo, né? Você que vai namorar ele. É você que se namorar e vai casar com ele. É você que tem que resolver isso. Não liga para que eles vão falar, não. Aí esse ela ouve. E ela vai, namora, e noiva e casa. Como Esaú casou. No começo é uma maravilha, né? Sabe por quê? Porque, aprende isso aqui, melhor é sair do que entrar. Muitos sabem entrar, mas não sabem sair. Então, ele entra num relacionamento, essa pessoa desonrosa, com essa jovem, e no começo é tudo bem, mas logo depois começam os problemas. Mulher casada com ele, depois ela vem na igreja, pastor, chorando, né? Pastor, ora por mim, pastor. Não, eu casei com aquele jovem, o senhor sabe quem é, né? E traz o problema agora para o pastor resolver. Agora tem que descascar o abacaxi, né? Por quê? Porque ela não soube honrar a palavra de Deus, não soube honrar os seus pais. Fala assim comigo, a honra é a semente do acesso. A honra é a semente do acesso. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 41, aqui contando a história de José, que é um dos filhos de Jacó. Todo mundo conhece muito bem essa passagem da vida, a história de José, da onde ele saiu, o que aconteceu com ele na casa de Potifar. E da casa do Potifar ele foi para o cárcere e ficou ali preso. Só que ele nunca perdeu o quê? A honra. Ele sabia honrar. Tanto é que ele sabia honrar que o carcereiro confiou nele. E quem tomava conta lá da prisão era quem? José. Um homem de honra. Então, aconteceu aquela cena do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu, o copeiro voltou para o palácio, serviu o rei e se esqueceu de José. Porque quando José tinha revelado o sonho do copeiro, lembra-te de mim lá no palácio, para que eu saia dessa masmorra. E o copeiro, se esqueceu dele. Mas então Deus fez o rei, o faraó, ter um sonho. Aí o copeiro pegou e falou, tem um rapaz lá na prisão, lá, chamado José, que interpreta sonhos. O faraó então ficou interessado, porque ninguém no reino conseguia desvendar aquele mistério, e mandou chamar. Então, no versículo 14, olha o que está escrito. Versículo 14. Gênesis 41, 14. Então o faraó mandou chamar a José. E o que fizeram? Fizeram sair como? Às pressas da masmorra. Às pressas.
Você já viu algum filme da época de Faraó, de antigamente? Como é que quando o faraó chamava um prisioneiro, como é que eles iam? E os soldados lá, levanta, venha, vamos. O faraó quer falar contigo. Sim ou não? Deve ter sido assim com José. E o fizeram sair o quê? Às pressas da masmorra. Mas por José ser um homem de honra, ter honrado o carcereiro, e o carcereiro confiado nele, lá, o que deu tempo de José fazer? E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Quando você lê um versículo assim, você fica pensando, por que Deus mandou escrever que José se barbeou, ele se afeitou para ver o Faraó? Por que não está escrito assim? Chamou José foi e se apresentou perante o rei. Porque a Bíblia são cheio de detalhes, cheio de ensinamentos. E ele se barbeou. Você sabe o que é barba? Para um hebreu, para um judeu, para ficar mais claro, naquela época ia se formar o povo judeu ainda, mas José era um hebreu. O que significava a barba para esses povos do Oriente? E até hoje é assim. Você vê um judeu hoje, ele está barbado. Até os filhos de Abraão, que se inclui também os muçulmanos, eles estão sempre barbados, né? Porque a barba para eles representa hombria, a barba representa masculinidade, a barba representa respeito, a barba representa autoridade. Por isso que o José tinha essa barba. Mas ele se barbeou. Por quê? Porque para o egípcio é totalmente ao contrário. Vocês já viram algum filme egípcio? Já viram foto de egípcio? Parece comigo? Para o egípcio, você vê lá nos filmes, né? São cabelo curtinho, né? Como é assim? São careca e sem barba. Para os egípcios, a barba é nojento. Para os egípcios, a barba é imundície. Mas para José, não, a barba era honra, era autoridade. Por isso que, quando Jesus foi entregue aos soldados, a Bíblia fala que quando eles esbofetearam Jesus, tiraram as suas roupas, rasgaram as suas vestes, arrancaram a sua barba com a mão. Fizeram isso com Cristo. Por quê? Arrancaram a barba, arrancaram a autoridade. Você não manda nada aqui. É isso que eles estavam querendo dizer quando eles judiaram de Jesus ali, antes de Jesus ir para a cruz. José então se barbeou. A honra é a semente do acesso. José sabia. José, ele se desfez do seu orgulho, ele se desfez do seu próprio respeito, ele se desfez dele mesmo e arrancou a sua barba, pois ele sabia que precisava se apresentar, ele precisava honrar aquela autoridade, ele precisava honrar aquele faraó. E por isso então, que ainda que os carcereiros os soldados queriam levar ele à pressa, ele conseguiu um tempinho de fazer a sua barba para se apresentar ao faraó com protocolo, com honra. Porque o faraó, na verdade, ele estava interessado no talento de José. Ele estava interessado no dom de José. Ele queria a interpretação que José fizesse. E o que José fez? Ele interpretou o sonho do faraó. E o faraó poderia falar muito bem assim, ó. Imagine você se José não tivesse barbeado, não se tivesse feito o protocolo, ido de qualquer jeito, barbudo, e entregasse a interpretação do sonho de Faraó. Faraó podia muito bem falar assim para ele: muito bem, eu gostei dessa interpretação,
Agora, pode levar. Volta lá para o cárcere, lá, esse imundo barbudo. Ou então, né, vocês eram meio mal, né, naquela época. Esse já fez o que tinha que fazer, já manda para a forca já esse rapaz. Não serve para mais nada. Mas não. Quando José interpretou o sonho, Faraó então olhou para ele e viu nele que era ele, a pessoa que poderia fazer acontecer e virar realidade o seu sonho. Então, José tinha as duas coisas. Ele tinha o dom, ele tinha o talento, ele fez a interpretação, mas acima de tudo, ele tinha honra. E ele foi de uma forma honrosa, respeitosa. É o que falta muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas, elas perderam o respeito, não sabem se comportar, não sabem se apresentar, não têm um protocolo, chegam de qualquer jeito diante de uma autoridade. Chega na igreja e aí, pastor, beleza? Um dia eu estava conversando numa roda de irmãos da igreja e um falou assim: pastor é meu peixe. E o outro falou assim: nós vamos fazer tal coisa. Eu perguntei: se o pastor está sabendo disso? Deixa o pastor comigo, isso aí eu resolvo com ele. Pessoas que não entenderam a cultura da honra do reino de Deus. José sabia. Vou te dar um exemplo bem fácil, bem simples aqui. Numa empresa, temos 2 funcionários. Tem 2 funcionários na empresa. Um é aquele desbravador, aquele vendedor nato, aquele que bate a meta de vendas todos os meses, né, que bate acima da meta, aliás, faz acontecer, vende muito, traz dinheiro para a empresa, um cara bom. Só que ele, por ser bom, por ter esse talento de venda, saber conversar e vender muito, ele se esquece da honra. Ele chega atrasado, ele falta, tem uma reunião, ele não comparece, ele inventa história para não ir trabalhar, não respeita, mas para vender é o cara que traz resultado para a empresa. Por outro lado, a empresa tem um segundo funcionário, que não é tão bom de vendas assim, é um vendedor mediano que está na média, mas ele sabe honrar, ele cumpre horário, ele não atrasa, não falta, está lá na reunião, está sempre se dedicando. Aí a empresa cresce. E agora vai abrir uma filial em outra cidade. E tem que enviar alguém para lá. E quem vai para essa nova função vai ganhar 5 vezes mais o salário. Quem que ele vai mandar? O vendedor, que vende tudo, que sabe tudo, mas que é desonroso? Ou vai mandar aquele que talvez não venda tanto, mas que é o homem da confiança? Está dando para você entender? Você está entendendo que honra é mais importante que dom? Honra é mais importante que talento? O talento pode te levar até alguns lugares, mas ele não permanece lá. Quem tem honra vai conquistar grandes coisas no reino de Deus, porque Deus vai honrar. Eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. É assim que diz a palavra do Senhor. Quando você coloca alguém desonroso em algum lugar, ele estraga tudo. É como eu disse, ele sabe entrar, mas não sabe sair. E sair é mais importante do que entrar. Porque quem sai, e é uma pessoa honrosa, ele sai com honra, ele dá satisfação,
ele se apresenta, ele é responsável. Agora, o desonroso, ele chega, faz uma lambuzeira tudo e sai desonroso. Ele entra no louvor, estraga o louvor, ele entra no ministério, estraga o ministério, e quando ele ainda sai falando mal. Você já viu aquela pessoa que está na igreja 10 anos, 12 anos, 15 anos na igreja ali, e depois, cadê o irmão? Mudou de igreja. Você vai conversar com ele, eu saí de lá, muito ruim, muito ruim. Aquele pastor lá, não me agradava, e fala mal do pastor, e fala mal da igreja, e fala mal de tudo. Ué, você ficou 10 anos lá, você ficou comendo 10 anos naquela igreja, o pastor ficou te sustentando lá, ficou orando por você, dando papinha para você comer, comidinha na boca, e quando você sai falando mal? Pessoa que não tem honra, pessoa que não sabe sair, isso é em tudo, é na igreja, é no trabalho, sai falando mal do trabalho, não para em lugar nenhum e ainda põe a empresa no pau. Pessoas que não aprenderam a honrar. A honra é a semente do acesso. Quando você honra, Deus abre portas. Quando você honra, Deus faz acontecer milagre, porque Deus honra você. Amém, pessoal? Vamos continuar. A honra é a semente do livramento. Diga essa palavra, essa frase. A honra é a semente do livramento. Presta atenção. Depois que o povo foi levado cativeiro para a Babilônia, Nabucodonosor levou, o Império Babilônio caiu para o Império Persa. E quem libertou o povo foi Ciro. Ciro, quando libertou o povo então voltou para Israel. Ele voltou para a terra prometida. Só que alguns judeus não quiseram voltar. Alguns judeus ficaram por ali. Ciro veio então falecer. E quem assumiu o império foi seu filho Dario. Dario veio falecer. E quem assumiu o império foi seu filho Xerxes, ou conhecido na Bíblia como Assuero. Você já viu aquele filme Os 300? Quem já viu? O ator é brasileiro, né? Rodrigo Santoro. Ele é quem lá naquele filme? Xerxes. É ele. Ele é o rei. Aqui no livro de Esther, ele se chama Assuero. E assim o rei estava em seu reinado, e houve um homem lá chamado Mordecai, ou Mardoqueu. E esse homem, ele ficou sabendo que 2 súditos do rei estavam tramando, estavam já fazendo um plano para tirar a vida do rei, para matar o rei. E assim que ele ficou sabendo, ele tomou atitude, tomou a frente e fez o rei saber sobre isso. O rei então tirou prova, contra-prova, de fato era aquilo mesmo, e executou esses 2 rapazes que estavam fazendo o plano. E o que aconteceu com Mardoqueu? Ou Mordecai? O nome dele é Mardoqueu ou Mordecai? O que Mordecai recebeu por ter livrado a vida do rei? Por enquanto, nada. Por enquanto, não recebeu nada. E os anos se passaram. Anos se passaram e nada aconteceu. E nesse tempo que os anos foram se passando, apareceu um homem lá chamado Amã, querido do rei. E ele se tornou como se fosse um governador ali.
E eu quero ler com os irmãos esse pedacinho, para ficar bem claro. Então, vamos abrir lá em Esther, rapidinho. No meio da Bíblia, Salmos, um livro antes de Jó, um livro antes, Esther. Esther, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí, então, capítulo 5, versículo 11. Quando surgiu esse homem, Amã, lembra que Mordecai tinha livrado a vida do rei e não tinha recebido nada, nenhuma honra, nada. Os anos se passaram. E surge esse homem no meio da história. Se passaram-se quase em 10 anos, cerca de 10 anos. E Ramã, vamos ler então. Contou-lhe Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, em que o rei tinha tudo o engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei no banquete que tinha preparado, senão eu. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então, o que ele contou para a sua família? Ele contou que as suas glórias, versículo 11, contou das suas glórias, as riquezas, as multidões de riquezas, que o rei tinha o engrandecido, que o rei tinha o exaltado, e só ele foi chamado para ainda ir no banquete com a rainha. Era para ele estar super feliz, era para ele estar se regozijando, um homem satisfeito, mas não. No versículo 13 ele diz assim: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ouvir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Era um homem, Amã era um homem daquele que não se tinha por satisfeito por nada. Podia-se dizer que o homem já tinha conquistado, bem dizer, tudo. Era para ele dizer: eu sou um homem feliz, minha família, já conquistei todas as coisas, só não sou acima do rei. Mas abaixo do rei era ele, Amã. Mas ele não se tinha por satisfeito. Aquela ganância. Ele pegou um ódio por Mordecai, ele queria que Mordecai morresse. Ele não estava feliz enquanto visse Mordecai sentado ali, porque quando ele entrava no palácio, Mordecai ficava sentado na porta, ele via Mordecai ali e isso o irritava, tirava a sua paz, apesar de todas as glórias que ele tinha. Então ele, junto com a sua esposa, ele trama um plano para tirar a vida de Mordecai. A honra é a semente do livramento. E ele arma esse plano então e faz uma forca de 20 metros. E diz: amanhã eu vou enforcar Mordecai nessa forca. E naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, o rei então teve insônia. Ele não conseguia dormir. Ele diz então para os seus príncipes: traga os livros dos feitos memoráveis. O que o nosso reinado persa já conquistou até aqui? Leia para mim, para mim relembrar as lembranças das nossas conquistas. Então começou a ler o livro dos feitos memoráveis. E entre esses feitos estava escrito ali que um dia 2 homens planejaram a morte do rei, mas Mordecai tinha o livrado da morte. Então o rei pega na noite, na madrugada, pela manhã Mordecai ia ser enforcado. Mas enquanto Mordecai estava dormindo, Deus estava trabalhando já na mente do rei, pondo uma insônia no homem,
que ele não conseguiu dormir e teve que ler os livros dos feitos, e ele leu isso. Então ele pergunta, não é que é verdade mesmo? Mordecai fez isso comigo, quanto tempo atrás? O que vocês fizeram para honrar Mordecai? O que os príncipes responderam? Nada. Fizemos nada. O rei com certeza pensou, não pode ficar assim. Isso deve ter passado na mente do rei, não? Não pode ficar assim. E ele fala, o que faremos para honrar esse homem? Nessa hora, ainda de madrugada, quem entra no palácio? Amã. O ódio de Amã, você lê a Bíblia, você vê que ele entrou no palácio de noite, ou seja, de madrugada. O ódio dele era tão grande por Mordecai, que ele também não conseguia dormir. E eu tenho certeza, o dia ia amanhecer, ia ter os compromissos do rei, ele queria ser o primeiro a chegar. Ele queria estar ali, eu vou de madrugada, já vou cedo, porque na hora que o rei poder atender alguém, vai atender sou eu. Então ele vai com esse intuito ainda de madrugada, e o rei vê e diz assim, quem está chegando lá? É Amã, deixa ele entrar. Ele era amigo do rei. Ele entra, e o que o rei então pergunta para Amã? Amã, o que se deve fazer para honrar um homem? Aí Amã, o rei só pode estar falando de mim. Quem que o rei honraria aqui, a não ser eu? Eu sou o merecedor dessa honra, é para mim que ele está falando. Aí ele diz assim para o rei, o senhor quer mesmo saber? Eu vou te falar. Então faz assim, esse homem que o rei quer honrar, pega as melhores vestes do rei e vista esse homem. Pega o cavalo dos príncipes do rei e a coroa do rei. Coloca sobre esse homem. E aqui você entende então o espírito de Amã. Um homem que, como lemos aqui, contou as glórias que ele já tinha conquistado, mas não se sentia por satisfeito. E ele queria ver então a morte de Mordecai. Com certeza em seu coração, lá no fundo, o que ele queria era o quê? Ser o rei. Então ele fala isso para o rei. Você quer honrar? Pega as vestes do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, e veste esse homem. E ele achando que era ele. O rei olha para ele e fala assim, gostei, vamos fazer isso. Vai então e honra Mordecai. É muito forte. Amã foi lá então, vestiu Mordecai, colocou as vestes do rei, pegou o cavalo, pegou a coroa e saiu em praça pública. Ainda tinha que fazer essa, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém, pessoal? E por que eu quis contar essa história para você, meu irmão? Porque José, até ele ser honrado, quando ele saiu da casa de seus pais com 17 anos, a Bíblia fala que ele começou a reinar com 30, foram 13 anos de sofrimento. Mordecai, até ele ser abençoado, foram cerca de 10 anos. Mas eles nunca perderam a fé. Eles nunca se esqueceram da cultura da honra. E você que está aqui essa noite honra, ainda que você não está vendo a sua honra, Deus vai honrar você. Porque Deus não deixa ninguém sem honra se você está honrando Ele. Essa é a cultura do reino de Deus. Essa semana
eu saí para almoçar com 2 amigos. E quando nós pegamos a comida e sentamos à mesa, quando eu fui dar minha primeira garfada, um amigo do meu lado esquerdo, do nada ele falou assim: por que será que nós damos mais valor às marcas de roupa, de sapato, de tênis importadas do que as nacionais? Será que isso é só coisa de brasileiro? Falou assim. Aí o amigo do lado direito: não, isso aí não é só coisa de brasileiro. Isso aí acontece em todo mundo. Você não viu aquele sorvete Häagen-Dazs? Quem conhece esse sorvete? Já ouviram falar nesse sorvete Häagen-Dazs? Ninguém aqui ouviu? Quando você for depois no mercado, meu irmão, você tem que ver lá onde tem os sorvetes, você vai ver lá R$10, R$12, R$15. A hora que você vê R$50, é ele. Tá? Considerado, muita gente considera o melhor sorvete do mundo, Häagen-Dazs, ou Häagen-Dazs. O nome se escreve com 2 A, uma trema em cima do A e um tracinho, um hífen, depois Dance. Quem lê esse nome, até para pronunciar é difícil, e as pessoas ficam pensando: isso deve ser suíço, deve ser alemão esse sorvete. É da Europa, da França, de algum lugar. E esse sorvete, ele é americano, nascido no Bronx, em Nova York. E quando foram entrevistar, depois de grande sucesso desse sorvete Häagen-Dazs, foram entrevistar o dono: por que o nome Häagen-Dazs? É o sobrenome da família? Não, não é o sobrenome da família. O que significa Häagen-Dazs? Não significa nada. Não significa nada. Mas por que então Häagen-Dazs, meu Deus do céu? Porque nome diferente, não tem significado nenhum, um jogo de marketing. Nos Estados Unidos, poderia chamar Ice Cream, alguma coisa, mas para mostrar para você que lá no Bronx, em Nova York, alguém teve a ideia de que as pessoas não valorizam as coisas nacionais. Então, ele, sendo nacional, criou um produto, mas colocou um nome estrangeiro que não significa nada, mas que quando as pessoas leem, vão dar a entender, a pensar que é algo muito bom, porque é de fora. Talvez você está perguntando, o que isso tem a ver com a mensagem aqui hoje? Na hora que eu estava comendo ali, com esses 2 amigos, o da esquerda falou assim: e você, Rogério? O que você acha disso? Eu falei: eu tenho uma resposta para você aqui na ponta da língua. Aí o da direita: lá vem o Rogério com a sua interpretação teológica. Eu falei: tem que ser. Tem que ser. Aí eu falei assim para eles: quer saber? Não existe profeta sem honra. Aí ele: que é isso? Me explica melhor. Você entendeu? Você aqui entendeu? Não? Então vamos explicar isso. Abra sua Bíblia aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 53. Mateus 13. Mateus, capítulo 13, versículo 53. Marcos, Mateus. Aqui. Diz assim: tendo Jesus
proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra. Chegando aonde? À sua terra. Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam. Eles se maravilharam com as doutrinas e ensinamentos de Jesus Cristo. Aonde Jesus passava, não tinha um que não se maravilhava com a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi diferente? Não, eles se maravilharam. Agora continua. E diziam: de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Da onde lhe vem, pois, tudo isso? E o que aconteceu? E se escandalizaram. Se escandalizaram. Ué, há um versículo atrás estava todo mundo maravilhado. Mas quando souberam que ele era dali, ele era da terra, ele estava entre os seus, maravilha se transformou em quê? Escândalo. Você está entendendo? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse. O que Jesus lhe disse? Não há profeta sem honra, a não ser na sua terra, na sua casa, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa. O maior inimigo, presta atenção no que eu vou te dizer. O maior inimigo da fé e da honra, sabe o que é? A familiaridade. A familiaridade é o pior inimigo da fé e da honra. Aqui diz que Jesus não fez ali muitos milagres. Em outro texto diz que ele não fez milagre nenhum, a não ser algumas curas, por causa do quê? Da incredulidade, por causa da falta de fé. E o que gerou a falta de fé? Foi a desonra. E o que gerou a desonra? Foi a familiaridade. Assim que eles souberam que ele era dali, que era entre os seus, Jesus, esse é daqui, esse é dos nossos, nós conhecemos a sua mãe, nós sabemos que ele é filho do carpinteiro. Quando eles passaram a ter essa informação, gerou a desonra, e da desonra, a falta de fé. Presta atenção, o nível da sua fé é o nível da sua honra. O nível da sua fé é o nível da sua honra. Se você não tem honra alguma, você não tem fé nenhuma. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas
em nosso país. A desonra tem gerado falta de fé, e a falta de fé gera a incredulidade, e quando há incredulidade não há mais poder, não há mais unção, não há mais milagre, Jesus vai embora. Foi o que Jesus fez aqui, retirou-se dali. Não é este 55, não é este o filho do carpinteiro? Para os que desonram, é o filho do carpinteiro. Mas para você que honra, é o filho do Deus vivo. Para os que desonram, é o filho de Maria. Para você que honra, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para você que honra, Ele é a porta que você entra e sai em contrapassagem. Para você que honra, Ele é o pão da vida que tira a sua fome. Para você que honra, Ele é a água viva que dá de beber e você nunca mais terá sede. Para você que honra, Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Para você que honra, Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Para você que honra, Ele é a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o leão da tribo de Judá. A familiaridade gerou a desonra. Você quer o pregador de fora, né? O estrangeiro. Quem vai pregar hoje à noite? Billy Graham, o homem das nações. Billy Graham. Uau! Eu não perco esse culto por nada. Pode chover canivete, eu estou lá. Eu vou buscar a minha bênção. Mas quando é um pastor que te dá de comer toda semana, está sempre ali cuidando de você, ora por você, jejua por você, dá a vida por você, está sempre ali todos os dias. Ele vai dormir, não consegue dormir porque pensa em você, ora por você. Esse você não valoriza. Esse é daqui. Esse está aí todo dia. Você observa que queria fazer um adendo de familiaridade e intimidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Num casamento, você só conhece a pessoa quando você casa, não é assim? E você precisa aprender a se tornar íntimo dela e vice-versa. Só que muitos não atingem essa maturidade e alcançam essa intimidade, mas eles conseguem desenvolver a familiaridade e aquela honra, aquele respeito, aquele valor que ele tinha por ela quando ele namorava ela, que ela tinha por ele quando ela namorava ele, com o passar do tempo, a familiaridade chega, e ela então não respeita mais o marido dela. Começa a perder o respeito, começa a perder o valor, começa a perder a honra, porque a familiaridade tomou conta ali, e ela então, ou ele, começa a tratar o seu cônjuge desonrosamente. Assim é na igreja. Assim também é no mundo espiritual. Foi o que Jesus disse aqui.
Agora você quer ver então um caso de fé e honra? Vou mostrar para você. Aqui no livro de Mateus mesmo, capítulo 8. Abre aí por gentileza. Capítulo 8 de Mateus. Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O que Jesus disse para ele? Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não disse que sou homem acima da autoridade. Ele disse que eu sou homem abaixo de autoridade. Tenho soldados e as minhas ordens e digo a este, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, e ao meu servo faz, e isso ele faz. Ouvindo isto, versículo 10, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Olha quando não tem a familiaridade presente. Um homem que nem era do povo de Israel, mas ouviu falar do Senhor Jesus. Interessante que Jesus fala: eu vou até lá, eu irei. E ele disse: não precisa ir, basta uma palavra, pois eu também estou sujeito, estou debaixo de autoridade. Eu sei a cultura da honra. Basta uma palavra de Jesus, então. Se admirou de tamanha fé. E no versículo 13, o que diz? Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Você vê que na terra de Jesus ele se retirou e não fez milagre nenhum. Aqui chega uma pessoa de fora e recebe a bênção do Senhor. Por que ele recebeu? Porque ele honrou. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. No versículo 6, ele diz: Senhor. Interessante que esse centurião, ele sabia honrar para cima e honrar para baixo. Senhor, reconhecendo e honrando a Deus. E ele diz: o meu servo, o meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele buscava ajudar, ele buscava honrar para baixo. A essência da honra é quem sabe honrar para baixo. Porque honrar para cima, muita gente aparentemente sabe. Mas quando a honra é para baixo, que se revela de fato quem ela é. Você quer descobrir o caráter de uma pessoa? Sabe o que você faz? Dá um cargo para ela. Coloca ela acima de você. Ou acima de alguém que você consegue observar. Enquanto ela está em
embaixo, em estado de humilhação, ela é uma coisa. Mas a partir do momento que ela está em cima, ela muda completamente. Então, é uma falsa honra. Você tem honrado as pessoas que servem você? Você tem honrado o padeiro, o frentista do posto que está te servindo? Você tem honrado o zelador do seu prédio? Você está sabendo honrar para baixo também? Ou você está sendo apenas um bajulador para cima, tentando conquistar alguma coisa? Jesus conhece os nossos corações e sabe de fato se o seu coração está desenvolvendo a cultura da honra, a honra de Deus, ou não. Eu vou ler mais um pedaço para vocês, aqui da passagem, que é o mesmo assunto, mas está em Lucas. Queria ler para vocês aqui em Lucas 4. Rapidinho. Lucas capítulo 4. Versículo 24. Lucas 4, 24. É a mesma passagem. Se você for ler ali o título, Jesus prega em Nazaré. É a mesma passagem lá de Mateus 13. Só que aqui Jesus fala duas coisas importantes. E diz assim no versículo 24. E prosseguiu de fato: vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas, foi levada a Elias, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Os dois não eram da terra de Israel. Tem muita gente que pergunta: por que Deus não cura todo mundo? Deus não é bom? Por que Deus não faz um milagre para todos? E o que Jesus respondeu? Na época de Elias, você acha que não havia centenas ou milhares de mulheres passando fome? Viúvas passando fome? Porque a fome foi em toda a região. E Elias foi enviado somente uma, a de Sarepta. Você acha que só existia Naamã de leproso na época de Eliseu? Havia vários, mas só foi enviado a ele, o Ciro. Os dois não eram da terra. Se você ler a história sobre Elias e Eliseu nessas passagens, você vai ver que os dois, tanto Naamã quanto a viúva de Sarepta, teve que honrar primeiro o profeta, para depois receber a bênção. Depois que eles honraram, foi que eles conseguiram receber a bênção. As viúvas lá de Israel, os leprosos de Israel, não foi enviado nenhum profeta para eles, porque nenhum deles honravam, porque os profetas eram da mesma terra. Então eles tinham descrédito. Você já viu alguém na igreja que está há muito tempo na igreja e não acontece nada? A vida dela não muda, a vida dela não vai para frente. São problemas em cima de problemas, tropeços em cima de tropeços. Não acontece nada. Aí vem outro, chega na igreja, recém-chegado, aceita Jesus, e passa pouco tempo a vida dele começa a deslanchar. Qual que é a diferença? Que aquele que chegou agora e está honrando, Deus também está honrando.
E às vezes aquele que está há muito tempo, como as viúvas de Israel, como os leprosos de Israel, há muito tempo ali, mas não sabiam honrar, por isso não conseguiram nada. Morreram de fome, morreram de lepra. Quem está entendendo? Só mais um pedaço que eu queria falar que para mim é muito importante, por isso que eu quis trazer essa palavra sobre honra, para você entender como é importante honrar o homem de Deus, como é importante honrar o profeta do Senhor, como é importante honrar o sacerdote. Em Salmos diz que o óleo da unção, ele cai na cabeça, escorre pela barba e desce até a orla do manto. O que isso significa? Que a unção de Deus, ela vem pelo sacerdote e escorre pelo corpo de Cristo. Quando nós honramos a autoridade, o homem de Deus, nós estamos honrando a Deus. E Deus começa a fazer milagres no meio do seu povo. E eu queria falar um assunto aqui que o nosso pastor aqui hoje, que é o homem de Deus dessa igreja, que é o sacerdote dessa igreja, ele atua aqui em período parcial. Ele está aqui sempre, integral, mas ele tem um trabalho secular. E eu vou falar algo para você. Nesses anos de cristão, eu nunca vi um ministério de pastor com meio período na igreja, a igreja desenvolver mais, alcançar mais e mais à frente do que aquela que o seu sacerdote está em tempo integral. Deus abençoa? Deus abençoa. Vida de pastor não é fácil. Pastor, quando tem um trabalho secular, ele tem que se desdobrar em dobro. Desdobrar em dobro é puxado, né? Mas ele tem que se dobrar em 2, em 3, em 4. Ele tem que fazer muito mais. A preocupação que ele tem, no nosso caso aqui, a escola, dar aula, cuidar e fazer, ir trabalhar, e depois chegar em casa, cuidar da esposa, ser o sacerdote do lar, e ainda preparar a palavra, cuidar da igreja. Vida de pastor não é fácil. Por quê? Pastor não pode dizer não. O irmão, meia-noite, 2 da manhã, o irmão está ligando no celular, fulano está doente, não sei quem morreu, e o pastor não pode dizer não para nada. Quando a igreja ela tem o sacerdote, ela tem o profeta, o homem de Deus, o pastor, em tempo integral, dedicado 100% à obra ela deslancha, ela cresce muito mais. Por isso eu digo que é hora de nós colocarmos em nossas orações. Você quer ver essa igreja crescer? Você quer ver essa igreja desenvolver? A começar do altar. Você vai ver que o pastor em tempo integral aqui, a igreja vai desenvolver muito mais. E você vai comer melhor. Você vai se alimentar melhor. Você vai crescer espiritualmente. E vai ser uma bênção para todos nós. Talvez você discorde, né? E ainda usa texto bíblico, dizendo, mas Paulo, o apóstolo Paulo trabalhava. Ele era fazedor de tendas. De fato era. Mas não foi por tempo todo. Se você lê a palavra de Deus, em 2 vezes ele trabalhou assim.
Em Corinto, na cidade de Corinto, ele conheceu ali a Priscila, Áquila e Priscila, e por ser do mesmo ofício, eles faziam tenda e ele pregava só no sábado. Mas quando chegou Silas e Timóteo, Atos 18, capítulo 5, 18, versículo 5, você vai ver que ele se dedicou integralmente ao ministério. Outro caso foi em Tessalônica, que ele trabalhou também ali em Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica não ajudaram em nada, e quem enviou a oferta para Paulo foi a igreja de Filipenses e a de Macedônia e outras igrejas, para sustentá-lo, ajudá-lo, porque de Tessalônica mesmo, a igreja de Tessalônica não ajudava em nada. Foi essas duas ocasiões que ele trabalhou. Fora isso, por um curto pedaço de tempo ele trabalhou. Fora isso, ele dedicou tempo integral ao ministério. Talvez você fale assim: Rogério, como você falou tanto de honra o profeta, honra o homem de Deus, e a honra diretamente a Deus? Honra diretamente a Deus. Você quer saber? Para nós fecharmos e encerrarmos essa noite. Eclesiastes, Provérbios 3, versículo 9, diz assim: você quer honrar a Deus, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu honro a Deus com os meus lábios, eu canto com os meus lábios, eu honro a Deus com os meus lábios. Não. Você quer honrar a Deus? Você tem que honrar a Deus com o seu bolso. Aquele que diz que honra a Deus, mas não tem a coragem de pôr a mão no bolso e ofertar na obra da casa de Deus, não honra a Deus. E assim como honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, e vocês observam que quem cumpre isso é abençoado, e quem não cumpre não tem vida longa e não prospera, não vai bem na terra. Aqui também, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão vinho dos teus lagares. Honra com promessa. Vamos estar fechando. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, diz assim: o filho, ele honra o pai. O servo, ele honra o seu senhor. Agora Deus falando: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E ainda vós dizeis, né, que desprezamos nós o teu nome? Olha o que eles faziam. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. As pessoas tratam a mesa do Senhor com desprezo quando se fala de honra financeira. Versículo 8: quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Olha a comparação que ele faz agora. Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Você já viu aquelas reuniões de secretários, de governadores, eles chegam, embaixadores, eles chegam em alguns lugares, em outros países, e eles recebem presentes. Recebem presentes.
Você já imaginou? Alguém vai ter a ousadia, a coragem de entregar um presente chulo para um governador? Ninguém tem essa coragem, né? Ora, apresenta-te ao teu governador. Acaso terá ele o quê? Agrado de ti e te será favorável? Você quer que o governador ali se agrada de você? Uma autoridade do homem aqui do mundo agrada de você? Seja favorável à sua causa? Apresentando coisas chulas? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o 9. Aqui está o segredo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda o quê? A sua graça. As pessoas clamam, né? As pessoas suplicam. Ai, meu Deus, eu suplico ao Senhor, eu clamo a sua graça, a sua misericórdia. Deus não é o Deus da misericórdia? Deus não é o Deus da graça? Nós não estamos vivendo a era da graça? Agora, pois, suplicai a favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Quando você traz a oferta ao altar, você não está trazendo dinheiro, você está trazendo você. Aceitará Ele a vossa pessoa? Quando trazer oferta ao Senhor imundo, pão imundo? Uma vez eu estava na igreja, isso aconteceu em 2 domingos, porque foi em 2 etapas, e na segunda etapa o pastor não aguentou, ele pegou e falou. Alguém na igreja chegou no domingo, colocou no gasofilácio. Chegou no outro domingo, colocou de novo no outro gasofilácio. Os 2 envelopes, quando abriu, na época a nota era de R$1, você não vê mais hoje, né? O que ele fez? Ele deu 50 centavos. Ele rasgou a nota no meio, e num domingo ele colocou meia nota. No outro domingo colocou a outra meia nota. Desonra. Se eu sou o Pai, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Aceitará a vossa pessoa, não é a vossa oferta, aceitará a vossa pessoa quando apresentares esta oferta. Então, quando você apresenta a oferta ao Senhor, não é a oferta que Ele está aceitando, é a sua pessoa. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. A honra de honrar pai e mãe. A honra é a semente do acesso. A honra é a semente do livramento, como foi com Mordecai no dia da sua morte. Não existe profeta sem honra, a não ser na sua terra. E honrar a Deus se honra com a vida. Vamos ficar em pé.